Boa noite a todos. Vamos preparando o nosso ambiente, depois a Silvia vai fazer o comentário. Oi. Vou fazer diferente então, né? Imã, do livro Seara dos Médiuns, baseado na questão 223. Perto, muito perto de ti, estão todos aqueles que já te precederam na viagem da morte. Aqueles que subiram para o alto dos montes se referem à luz. No entanto, os que desceram para as furnas do vale agitam-se na sombra. Quantos se sublimaram no suor do serviço, mostram que vale a pena lutar e padecer, para que o bem se faça, e apelam para o bem, porque Deus é amor. Contudo, os que se agarram às paixões inferiores mergulham-se nas trevas, como seres do lodo, e em largo desespero convidam para o mal a que se prendem fracos em tremenda ilusão. Todos os que marcharam no extremo auxílio aos outros ensinam-te, pacientes, a converter espinhos em roserais eternos. Mas quantos desprezaram as criaturas irmãs no apego desvairado à posse de si mesmos, induzem-te a fazer de rosas passageiras duros espinheirais. Não afirmes, sou pedra. Nem digas, não percebo. No lar do pensamento estamos todos juntos. Cada espírito escolhe a força em que se inspira. O raciocínio manda, o sentimento guia. Trazes assim contigo o leme do destino escondido na mente, ocultando no peito impulso que o dirige, porque tudo prospera aos golpes do desejo. E o imã do desejo chama-se coração. Pai amantíssimo, Senhor da vida, a quem tudo devemos. Mestre Jesus, irmão amado, estamos aqui, mais uma vez, nessa oportunidade que se repete para todos nós, para que possamos juntos estudar, aprender a viver fraternalmente e a entender que estamos juntos, encarnados e desencarnados, neste intercâmbio, para que possamos aprender. Pedimos sempre, frágeis e enfraquecidos mentais, que ainda todos nós somos, que nos sustentem, para que este encontro, não apenas na parte do intercâmbio mediúnico, mas, sobretudo, nas reflexões, possamos nós entender com clareza o que nos move, o que se faz necessário para uma vida mais ética, mais serena e mais tranquila. Abençoe-nos sempre, Senhor. Estendei esses benefícios a todos os companheiros nossos que participam conosco, mas que não puderam estar aqui. Que eles também recebam, como nós já estamos recebendo, esses benefícios salutares da equipe espiritual que nos assessora sempre. A nossa gratidão e o nosso desejo de que tenhamos todos uma boa noite de estudo e de aprendizado. Que assim seja. Então, hoje nós vamos refletir a respeito de ação e reação. A gente, relembrando que a semana passada a Monita falou a respeito de ação, né? Então, a ação é um modo de atuar. Ela nos fez refletir a respeito de nossas ações, que deveríamos encaminhar essas ações, direcionar essas ações na prática do bem, do belo. E
discorrendo sobre isso, hoje nós vamos completar a respeito de que toda a ação tem uma reação. Então, hoje a gente vai justificar, se é que é preciso, né, o porquê da prática do bem. A prática do bem é necessária para que possamos nos desenvolver, que possamos evoluir, porque esta é uma lei divina e natural. Assim como também divina e natural é a lei de ação e reação, ou causa e efeito. A gente não pode dizer que é a mesma coisa, mas elas são similares, porque a lei de ação e reação rege os corpos, é a lei de Newton, né? Todo movimento de um objeto causa uma reação oposta, em sentido oposto, com a mesma força, né? E a causa e efeito, ela é de efeito moral, filosófico, é nesse sentido que a gente fala. Então, todo efeito, toda causa tem um efeito. Então, tudo o que eu faço na minha vida, todo o meu agir na vida, o meu proceder, ele vai causar, ele vai ter um efeito, né? E isso Jesus já falou para a gente lá, quando ele passou por aqui. A cada um será dado segundo suas obras, né? Aí depois veio o Isaac Newton, em 1600 e pouquinho, e falou a lei de ação e reação. Depois veio o codificador, e no codificador, o Allan Kardec, ele fala na lei de causa e efeito, que tudo isso vem a ser a mesma coisa. Ou seja, cada um de nós receberá aquilo que tiver semeado, colherá aquilo que tiver semeado. E eu lendo alguns textos, um texto eu achei muito interessante, que ele dizia assim, que esse é o maior contributo para ele, para o articulista que estava fazendo o artigo, a maior contribuição que a doutrina espírita deu para ele. Porque aí ele pôde entender o porquê da vida, do sentimento, da dor, né? Tem até o livro do Leon Denis, né? O porquê do ser, do destino e da dor. Então, porque a gente consegue compreender tudo isso. A gente consegue entender que não existe acaso na nossa vida. Que tudo o que nos acontece é efeito justamente dessa lei de causa e efeito. E esse articulista, ele falava assim que muitas vezes a gente, justamente pelo nosso desenvolvimento, nós ocidentais aqui, nós temos muito esse sentimento de culpa, que a gente sempre acha que o sofrimento, que a dor é punitiva. E ele falava que muitas vezes a gente escolhe, né, um caminho mais difícil para que a gente possa se preparar melhor. Então, nem sempre o sofrimento, a dor, a dor mesmo é uma expiação de uma falta passada, mas muitas vezes é uma prova que a gente mesmo pede para que a gente possa caminhar mais rapidamente, né? Então, aí entra a lei de causa e efeito, nesse sentido. Eu quero andar mais rápido, então eu busco essa dor, porque essa dor vai me trazer efetivamente avanço na minha trajetória, né? Então, quer dizer, não é uma reação de uma coisa errada que eu fiz para trás, mas foi o efeito de uma causa que eu mesmo escolhi, que eu mesmo pedi, que me foi concedido acontecer isso. E eu nunca tinha pensado assim, dessa forma, apesar de que a gente lê, às vezes, as frases e, às vezes, não raciocina muito. Por isso que a doutrina espírita é gostosa de estudar, porque a gente já, lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, fala assim, que
toda dor é uma expiação. Não, deixa eu ver se eu consigo lembrar. Toda dor é uma expiação. Não é assim também. Como é que é, Marlene? Você sabe? Toda expiação... Agora eu não vou lembrar. Daqui a pouco eu lembro, gente. Aí eu lembro e falo para vocês. Ele quer dizer exatamente isso. Que nem toda dor que a gente sente é uma expiação. Muitas vezes é uma prova, né? Ele quer dizer isso para a gente. Só que ele fala com uma frase assim, que a gente cita muito. A gente cita toda hora e não pensa nisso. Então, é isso que eu queria refletir a esse respeito. A respeito das nossas ações. Que as nossas ações possam ser esse semear de sementes positivas que possam gerar frutos doces, frutos saborosos, que a gente possa, mais adiante da nossa vida, quando nós estivermos um pouco mais lá na frente, a gente poder ter uma vida melhor, uma vida sem tanta dor. A gente poder existir num planeta onde não exista miséria, onde não exista dificuldade e dor. E isso depende de nós, né? Depende da gente. A gente sabe que a gente está no limiar de uma mudança de era. Os espíritos vêm nos explicando, nós fizemos seminários, todos os centros espíritas estão tocando nesse assunto, a respeito dessa transição que a gente vai passar. E depende da gente, justamente dessa ação que vai produzir uma reação em cadeia. Se todo mundo melhorar o seu mundo íntimo, a atmosfera do mundo vai melhorar, porque cada um vai melhorar a sua atmosfera individual. E a gente vai juntar um com o outro, e a gente vai ter o orbe terrestre todo saneado dessas energias negativas que a gente carrega, desses sentimentos de culpa, desses desvios dessas leis naturais que a gente tem. Então, é isso que eu achei interessante na reflexão, que a gente possa compreender que depende de nós. Tem até uma música, né, que fala isso. Depende de nós, que a gente possa ter lá no futuro uma vida melhor do que a gente tem hoje. Porque a gente é que vai traçar o nosso, entre aspas, destino. Porque o nosso destino é construído pelas nossas ações. Né? Então, a gente pode ter um destino, um futuro melhor, venturoso, ou de tristeza e dor. Né? Então, porque se nós nos desviarmos da lei, agindo de mal, agindo de má fé, a gente tem que retomar o caminho. E, às vezes, essa retomada é dolorosa. A reação que vem para a gente, quando a gente se desvia do caminho, é dolorosa. E é fácil da gente ver. Quando a gente está fazendo uma viagem qualquer, que a gente perde no caminho, muitas vezes a gente tem que andar por uma estrada esburacada, vários e vários quilômetros, para a gente retomar a rota. Então, é bem assim, fazer essa analogia, assim, bem que a gente possa entender. Quando a gente pega a rota errada, quando a gente age errado, quando a gente pega um caminho errado, a gente vai ter que retomar o caminho. E, muitas vezes, essas estradas secundárias que a gente pega, elas são difíceis, pedregosas, esburacadas, e a gente tem que retomar. Porque senão a gente não vai sair lá no destino que a gente precisa. Nós aqui é a evolução. E na nossa viagem que a gente fez analogia, se eu tenho que daqui a Belo Horizonte e eu resolvo cortar por caminhos estreitos, escuros, esburacados, eu vou ter que aceitar esse sofrimento e essa dificuldade. E se eu não retomar a minha estrada que eu preciso pegar, eu não vou chegar nunca. Eu vou chegar no Pará, vou chegar no Rio Grande do Sul, dependendo da onde eu preciso ir, e não cheguei na onde eu precisava. Então, é dessa forma que a gente percebe essa analogia, né? Essa nossa ação na vida, que toda ação que a gente fizer, vai haver uma reação. Não tem outra maneira. É uma lei natural, né? Tanto a ação e reação física como a moral. Então, é nesse sentido que
que a gente vem pensar. E é nesse sentido que a gente tem, quando os espíritos trazem as suas dificuldades na nossa reunião mediúnica, trazem, às vezes, os seus desacertos, pegaram atalhos errados. Quando a gente vai receber esse espírito, a gente tem que compreender isso, para que a gente possa passar essa informação para ele, para que ele possa compreender que ele precisa retomar o caminho, que ele precisa voltar os seus passos e fazer o caminho certo. Então, tanto os doutrinadores, como os médiuns que estão recebendo, têm que ter essa atitude em mente, para que a gente possa direcionar essa criatura que veio até nós, receber conforto, receber mesmo, não vou dizer conselho, mas assim, indicações do melhor caminho a seguir, que ela pode mudar a rota, que ela pode mudar o seu sofrimento com a sua própria ação, né? É nesse sentido. E também uma outra coisa que me chamou muita atenção nesse artigo que eu li, é que ele diz assim, que a gente deve tomar muito cuidado quando a gente for falar sobre a lei de causa e efeito, de ação e reação, ou lei do karma, que vem a ser a mesma coisa, né? Cada pessoa usa uma forma, porque ele diz assim, senão a gente vai cair na lei de Talião, né? Aquela lei, olho por olho, dente por dente. Quer dizer, se eu morri, se eu fiz o mal para uma pessoa, se eu assassinei uma pessoa, eu terei que morrer assassinado. Ele diz que não é assim. Não existe essa lei. É a lei de ação e reação. Se eu cometi um erro, se eu me desviei assim, eu terei que consertar esse erro que eu fiz. Eu tenho que acertar esse caminho que eu fiz. Eu tenho que me encontrar com essa criatura com quem eu fiz mal e corrigir o que eu fiz com ela. Não necessariamente com violência, mas com amor. Aí ele fala assim que o apóstolo Pedro, a gente sempre não sabe a frase de quem é, hoje eu li a do apóstolo Pedro, fala assim, o amor cobre uma multidão de pecados. O que ele quer dizer? A gente pode diminuir as nossas culpas, fazer os nossos caminhos com amor, né? Fazendo bem. Nesse sentido, a gente pode fazer também. Então, nem sempre é necessário o sofrimento. Só é necessário o sofrimento porque a gente é rebelde. Muitas vezes a gente não aceita fazer o caminho de volta, né? Escolhendo, mesmo que a estrada seja difícil, mas escolhendo o cantinho mais fácil da estrada para passar, pulando as pedras, prestando atenção, verificando se não tem cobra no meio do caminho, né? A gente pode fazer tudo isso, mas a gente se irrita, se revolta e sai pisando pelas pedras e buracos. Então, por isso que a gente se fere. Então, é nesse sentido que eu achei muito interessante esse estudo e que eu não havia refletido assim. E é um estudo muito profundo que ele faz um paralelo a respeito dessa lei de causa e efeito, ação e reação, só que é muito profundo para que a gente possa estudar em rápidos momentos, assim, né? E principalmente numa leitura rápida que eu fiz hoje. Mas a gente vai aprofundar mais nisso, que eu achei de muito interessante para que a gente possa aprender a caminhar de maneira mais tranquila. É isso que a gente tinha que trazer para vocês. A Marlene, depois que eu terminar aqui, a Marlene vai fazer um recado, e a gente guarde sempre isso, que a gente tenha em mente que tudo o que a gente aprende aqui é para nós, mas é para que a gente possa compreender o outro, que o outro também erra. O outro também, às vezes, escolhe o caminho errado. E não cabe a nós julgar se está certo ou errado, mas cabe mostrar a ele que ele pode caminhar de maneira diferente. Que é esse o nosso objetivo aqui na reunião mediúnica.